Começa agora mais uma edição do canal INAC. Hoje vamos analisar os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo, sob a ótica do direito, da política e da sociedade. Estão conosco Felipe Balela, doutor em Direito Constitucional e especialista em Direito Previdenciário. Como vai, Felipe? Bem, Minema, boa tarde a todos os ouvintes, a Carla, a Lígia, o Fernando e todos que estiverem acompanhando nesse dia. Comigo também, doutor Fernando Lotenberg, doutor em Direito Internacional e comissário da OEA para o monitoramento e combate do antissemitismo. Como vai, Fernando? Bom dia, Miné, colegas. É um prazer estar mais uma vez aqui no canal INAC. Comigo também a doutora Carla Blanco Pousada, doutora em Direito do Trabalho Sindical, advogada e líder social. Como vai, Carla? Olá, Miné, boa tarde a todos e um abraço aos meus colegas aqui de bancada. Um prazer estar com vocês. Também comigo a doutora Lígia Maura Costa, professora, conselheira independente e autora de livro sobre bastidores da Lava Jato. Como vai, Lígia? É sempre um prazer estar aqui com você novamente. É um prazer estar com essa bancada tão brilhante e tenho certeza que teremos discussões fantásticas nesta tarde. Muito bem. E vamos iniciar nosso programa comentando sobre o novo Código Eleitoral que está em debate no Senado e promete simplificar regras ao unificar todas as normas em um só texto. Mas, junto dessa mudança, surgem riscos, redução da fiscalização das campanhas e o enfraquecimento da lei da ficha limpa. Pergunto, estaríamos diante de um avanço ou de um retrocesso? Felipe, como você avalia o risco desse enfraquecimento no que se refere à lei da ficha limpa e da fiscalização eleitoral nesse novo código? E o que deveria ser corrigido pelo Congresso, sob o ponto de vista constitucional? Você que é um especialista nessa área. Vamos lá, acho que simplificação fica só no tema mesmo, né? Porque a proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela tem mais de 900 artigos, é um novo código eleitoral que aborda diversos temas, algumas medidas até são benéficas, né, na minha visão, e outras como essa de flexibilização, né, do financiamento de campanha e também esse retrocesso na lei da ficha limpa que são prejudiciais ao nosso sistema. O que eu vi de benéfico nesse código, né, a imposição de uma quarentena para eventuais carreiras públicas, né? Militares, juízes, promotores, policiais, entre outros, nessa proposta, eles teriam que observar uma quarentena de 4 anos após a sua saída, essa era a previsão da Câmara, no Senado houve uma redução desse período, para poderem se candidatar a cargos públicos no Congresso Nacional. É, e a gente vê que isso acontece muitas vezes em que a pessoa acaba se destacando nessas carreiras públicas, né, e se alça como candidatos em carreiras eleitorais, né, e às vezes a própria função pública ela acaba sendo reduzida para essa pretensão eleitoral. Com relação à ficha limpa, né, a gente teve algumas mudanças no texto, né, com relação ao início do cumprimento da pena de inelegibilidade. Anteriormente, o que se tem atualmente a previsão é que a pessoa passa a cumprir essa pena de inelegibilidade a partir do momento em que ela cumpriu a pena imposta pela justiça ou a partir do término do seu mandato. Agora vai ser a partir da decisão. Então, a pessoa vai ficar apenas 8 anos após a decisão, que é o prazo máximo de inelegibilidade, impossibilitada de se candidatar, tá?
Tem outras mudanças. Uma que eu acho que é até mais grave do que essa, né, é o retorno do voto impresso. Na verdade, o código ele estipula um sistema híbrido, né, em que o voto ele continua eletrônico, mas ele vai ser impresso após isso. E o Supremo Tribunal Federal já inclusive decidiu sobre isso. Há um risco ao sigilo do voto, né? A gente sabe que a impressão ela não é 100% segura. Pode ter alguns problemas na impressão, problemas de impressora, e aí vai ser a ação humana que vai verificar esse voto. E aí o ser humano que vai mexer nesse voto, ele vai ter acesso a quem aquela pessoa votou, né? Então há um prejuízo ao sigilo do voto. E também pessoas que têm deficiência, né, teriam dificuldades com isso também, para ler o texto, né, aqueles que têm deficiência visual, né, ou até que são analfabetos, né, o texto que foi impresso pela urna eletrônica, isso traria uma série de problemas ao sigilo do voto, que é uma previsão constitucional no artigo 14, né? E é inclusive uma cláusula pétrea da nossa Constituição que não pode ser mudada nem por uma emenda constitucional. Então, é um texto muito longo ainda, né? Que certamente vai ser mexido quando for a votação, né? Mas que tem um lado bom e tem diversos lados negativos nessa proposta. Muito bem, Felipe. Eu vou perguntar para o Fernando ainda sobre esse tema, né? Existem várias soluções inovadoras relacionadas a possíveis modificações de leis eleitorais, né, no que diz respeito, ao advento da tecnologia, da inteligência artificial, entre outras coisas. E como você vê, Fernando, sobre essa oportunidade de se inovar verdadeiramente o cenário político brasileiro com a elaboração de um novo Código Eleitoral, tendo em vista a questão envolvendo transparência, e legitimidade dessas votações. O que se pode melhorar e não está sendo feito? Olha, acho que sempre se pode melhorar e toda a cidadania busca que as eleições sejam públicas, transparentes, que os resultados apurados reflitam a vontade popular. Então, os mecanismos para isso, claro, vão sempre se aperfeiçoando. Mas eu estou com o Felipe, eu acho que essa foi uma oportunidade até agora perdida. As mudanças que são apresentadas são todas no sentido, ou quase todas no sentido de permitir que políticos que tenham sido condenados reduzam o tempo de cumprimento da, do período em que da inelegibilidade. Essa questão do voto impresso me parece um retrocesso quase inacreditável. Isso a gente não pode deixar de lembrar que a gente está num momento em que os processos eleitorais, não só aqui, mas em outros países também, são colocados em questão, né? A gente vê uma tentativa crescente de descredibilizar os processos eleitorais, aqui muito forte nos Estados Unidos e vários outros países, e eu vejo isso com alguma experiência na Organização dos Estados Americanos, que a gente tem as missões de observação eleitoral, que tem funcionado como um- uma espécie de reconhecimento das boas práticas, da regularidade dos processos, da transparência. Então, as populações do nosso continente, do hemisfério ocidental, confiam que uma eleição supervisionada pelas missões da OEA tem mais chance de ser uma eleição limpa e transparente do que no caso contrário. Então, acho que sim, vamos procurar aperfeiçoar, mas não será no caminho em que esse PL que altera o Código Eleitoral está apresentando. Verdade. Eu queria ouvir da Lígia, o que nós podemos esperar desse chamado
voto auditável, né, que na realidade pode violar o sigilo e pode se transformar, inclusive, num instrumento de garantia para quem compra o voto, né? É muito triste dizer isso, mas infelizmente em alguns locais ainda existe a chamada compra de voto, né? É, Lígia, o que que você acha dessa situação e desses movimentos? Eu vejo com bastante preocupação, porque acho que a pergunta que a gente tem que fazer é se essa mudança é, na verdade, para fortalecer a democracia ou ela é uma forma de proteger políticos e proteger currais eleitorais. Eu não gosto de usar essa expressão, mas é essa expressão que a gente acaba ficando mais popular, porque é isso mesmo que acaba acontecendo. A pessoa ela ganha um valor e, em troca, ela imprime e mostra: votei para você. Então, não tendo essa impressão de voto, fica mais difícil, né? Se bem que todos nós sabemos que dá para se contar e se saber em locais, em zonas eleitorais menores, se as pessoas de fato votaram ou não, como havia sido programado. Entretanto, ou como se havia sido esperado. Entretanto, o fato de você ter impresso, aí fica uma situação ainda mais delicada. Então, é muito preocupante isso, porque parece que esse código ele não está querendo fortalecer a democracia, mas sim proteger, né, algumas eleições em alguns currais eleitorais. Então, eu acho que é esse que é o grande problema que precisa ser combatido. Se querem, se contestam a legitimidade das urnas eleitorais, acho que há outros caminhos que devem ser buscados, mas que dê mais segurança e que proteja a democracia de fato, se ela for de fato, se ela estiver de fato com algum tipo de ameaça. Mas eu não acho que esse seja o caminho a ser seguido. Parece mais que é um caminho para você controlar os seus currais eleitorais. Carla, vou deixar para você uma pergunta pimenta, Ah, né? Nesse esse chamado Código Eleitoral não se fala nada sobre voto distrital misto, não se fala nada sobre a possibilidade de se concorrer a uma eleição sem estar vinculada a partido. Não se fala também sobre modelos de votação absolutamente eletrônica e digital, né? Então, existem várias sugestões, um pouco mais do mesmo, né? Sendo que seria uma grande oportunidade de inovação para esse tipo de sistema, né? Inclusive, no que diz respeito à eficiência dessas eleições e desses mandatos, né? Hoje nós temos o conceito de recall, né? O conceito de fiscalização dos próprios mandatos e até agora nada. Nós não tivemos nenhuma novidade nesse particular. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. obrigada, Miné. Olha, sou sempre a favor da evolução da lei, não é? A sociedade evolui e nós temos que fazer com que a lei evolua junto com a sociedade. Então, um novo código eleitoral é bem-vindo, mas, Miné, da maneira como está sendo posto, a gente vê que ele está sendo conduzido aí por forças que nem sempre estão pensando em fortalecer a democracia, como a Lígia disse, não é? Porque retroceder para o voto a papel. Eu fui presidente de mesa por muitos e muitos anos, desde que fiz 18 anos, até quando fui estudar fora. E o voto em papel é de uma facilidade de manipulação absoluta. Eu, como presidente de mesa, eu poderia ter feito. A gente percebe ainda mais, né, estudiosa de direito, percebe que ele é muito factível de manipulação e de utilização de má fé se a pessoa estiver mal intencionada
como presidente de mesa, como mesário, enfim. Então, eu acho o voto realmente em papel um retrocesso absoluto, né? Eu lembro que quando eu recebi a urna ficava na minha casa. O selo que você lacra a urna é muito de muito fácil retirada. Olha, brechas existem milhares. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer o nosso sistema da urna eletrônica, que foi um sistema inovador quase no mundo, né? Melhorar, se precisar melhorar o sistema como um todo, o sistema digital, então colocar avanços aí e não retroceder a papel. E você vê até os Estados Unidos, ele tem um sistema de eleição precário, né? Eles ficam dias e dias para sair, aí aquelas coisas que a pessoa ganha, mas não ganha, enfim. Então, eu acho que nós temos que fortalecer a urna digital, né? Foi um avanço importante no Brasil, até por conta do analfabetismo, por conta de vários fatores. Esse ponto da auditoria realmente é muito delicado, porque o voto é secreto e a gente sabe que nas cidades mais humildes a venda de voto é realmente muito grande. Então, existe a grande possibilidade da pessoa ter que voltar com o papelzinho lá para dizer, olha, você me deu cesta básica, mas eu trouxe aqui, né, o papel que prova que eu votei em você. Então, eu não concordo com isso. E, enfim, eu sou muito a favor de que a legislação evolua, não é, junto com a sociedade, mas que a gente trabalhe dentro da Constituição, da democracia e não aí prevalecendo algumas pressões de quem não está interessado em fortalecer o que é igual e o que é democrático. Muito bem. É, Vamos mudar um pouquinho o tema e vamos falar Posso sobre acrescentar, política. posso acrescentar Mano, só uma pode, coisa, Miné? lógico, Fernando. A experiência da Carla de presidente de mesa minha era de fiscal partidário de eleição nas campanhas também. Você via coisas do Arco da Verdade. Velha, No Arco né? da Velha, exatamente. Gente com um X no dedo, assim, a carne cortada na mão e os votos em branco passava e já marcava. Mas o que eu queria comentar é que essa questão de a tentativa de tirar a credibilidade das urnas eletrônicas, nos Estados Unidos, mesmo com esse sistema complexo, como a Carla mencionou, em alguns lugares onde existem urnas eletrônicas, uma das fabricantes está acionando as pessoas e os meios de comunicação digital ou tradicional que desafiaram a urna eletrônica e tentaram dizer o que dizem por aqui também, e estão sendo condenadas em milhões de dólares. Então, principalmente a Dominion, que é a fabricante lá, ganha assim duas ou três ações já, e ah, esses meios de comunicação que tentaram colocar em dúvida a credibilidade das urnas estão sendo condenados de maneira muito forte. Então, é bom ter isso claro também. Verdade. É, Vamos passar então para o tema de política internacional. Na Argentina, Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei e secretária da presidência, está sendo investigada em um suposto esquema de corrupção ligada à Agência Nacional da Pessoa com Deficiência. O caso envolve a compra de medicamentos para o Estado e surgiu após o vazamento de áudios atribuídos ao ex-diretor da agência, Diego Spanuolo, que mencionariam o pagamento de propinas a Karina e Eduardo Lully Memling, subsecretário da Gestão Institucional. Esses áudios levaram à demissão de Spaniolo, mas Javier Milei demonstrou apoio público à irmã, aparecendo ao lado dela absolutamente sorridente e sendo que esse episódio ele já está repercutindo fora do país. Nós temos ciência que o governo Milei
tem sido um governo conservador e um governo absolutamente neoliberal, que tem aberto a economia para diversos investimentos e recuperado a economia argentina no que se refere ao grande impacto da inflação. Mas, Lígia, o que esse episódio revela sobre os desafios de governança e de combate à corrupção em governos com perfil populista, né? E eu vou acrescentar mais um detalhe. Parece que nós temos um grande problema, seja o governo ideologicamente conservador, de direita, ou de esquerda. Nós temos poucas iniciativas de combate à corrupção ou de política relacionada a esse tema. Esse tipo de crise pode comprometer a legitimidade da política de Milei, Lígia? Excelente pergunta. E aí eu te faço uma outra pergunta, ou melhor, eu faço, acho que um comentário. Em primeiro lugar, eu acho que não é só governo populista, não o problema. Eu acho que em qualquer governo, quando a família entra na política, o risco vai ser sempre o mesmo, que é a confusão entre o interesse público e o interesse privado. Pouco importa qual seja populista ou não o governo. Mas eu acho que é um grande desafio para a Argentina, inclusive porque, como você bem lembrou, o Milei foi eleito aproveitando do fato, dizendo que romperia com a casta política e com a velha lógica da corrupção que existiu durante muito tempo e que tem como sua representante máxima e mais recente Cristina Kirchner. Então, isso eu acho que é um baque muito grande para o governo Milei, e eu acho que isso precisa realmente ser feito e precisa ser investigado, e investigado com muita transparência e com muita abertura, para que a população entenda e veja o que está acontecendo. Já se sabe que a percepção pública é muito ruim, e vou mais além. Vi episódios da população tentando jogar garrafas no Milei e tudo mais, e disse: poxa vida, se nós brasileiros tivéssemos essa força que tem esses argentinos, que é um mero suspeita de uma corrupção, e já saíram às ruas querendo, né, pedindo explicações. Nós vemos bilhões no INSS, vemos bilhões na operação recente que nós estamos conversando agora há pouco na Faria Lima. Não vemos os brasileiros cobrando o que precisa ser cobrado do governo. E um outro detalhe que eu acho que é muito importante é que a gente precisa tomar cuidado para ver se essa acusação não tem um cunho político, não tem um componente exclusivamente político, por uma razão muito simples. Quem denunciou este caso? Quem denunciou este caso foi o advogado da Cristina Kirchner. Então, seria como o Zanin, na época advogado de Lula, denunciasse um esquema de corrupção no outro governo. Ou seja, isso já tira um pouco da legitimidade, mas isso não significa que não tenha acontecido corrupção e que não deva e não precise ser investigado. Eu diria que em democracias frágeis, como a Argentina, como o Brasil, eu coloco também na mesmo patamar, a fronteira entre público e privado, ela precisa ser intransponível. Caso contrário, nós teremos casos e mais casos de nepotismo e que vai sempre criar uma instabilidade muito grande e que pode, sem dúvida, paralisar o governo e desgastar ainda mais a democracia. Então, eu vejo como sendo uma crise que pode ser muito profunda a Argentina, e ainda mais agora que a Argentina parecia que estava ganhando um novo gás, parecia que ela estava conseguindo controlar a inflação que assolava o país durante décadas e que estava tentando voltar aos eixos de um país grande e de grande reputação internacional. Mas isso, novamente, traz um descrédito às instituições, e descrédito às instituições significa muita investigação e esclarecimento para toda a população. E que, se te for culpada, Armando Melei, que ela seja exemplo e que ela seja punida como qualquer outro cidadão.
Muito bem, Lígia. Eu vou aproveitar a presença do Fernando, como nós estamos tratando de tema internacional, o Fernando já foi comissário da OEA, eu queria que ele explicasse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, qual é o papel da OEA na promoção e proteção dos direitos humanos e como a sua atuação ela contribuiu para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Pois não, Miné, a OEA não é uma organização tão conhecida dos brasileiros, apesar de ser provavelmente a organização internacional mais antiga em funcionamento contínuo. Ela começou no final do século XIX como União Pan-Americana. O nosso então plenipotenciário em Washington, Joaquim Nabuco, teve um papel muito importante nessa formação. Depois, como todas as outras, quando eh, terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma refundação do sistema internacional e a OEA em 48 foi refundada a partir da Carta de Bogotá. E ela atua com base nos pilares da democracia, da segurança, da soberania, da preservação dos direitos humanos. Então, ela reúne hoje 32 países do hemisfério ocidental. Quem não participa atualmente é Venezuela, Nicarágua e Cuba. E ela trabalha por meio de órgãos como a Assembleia Permanente, os países têm seus representantes, e ela elabora convenções sobre os mais variados temas. Destaco em especial na questão dos direitos humanos a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, conhecida como o Pacto de São José, entre os juristas, que é um instrumento fundamental que estabelece direitos civis, políticos, econômicos e sociais e serve como base para a proteção dos direitos no nosso continente. Além disso, além dos documentos escritos, que são, como todos os tratados e convenções internacionais, dependentes de ratificação, adoção, promulgação, os mecanismos de tornar o direito internacional parte do direito interno, ela tem também órgãos que cuidam de questões ligadas aos direitos humanos. Destaco dois. Em primeiro lugar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que monitora e analisa a situação nos Estados-membros, emite relatórios periódicos, recebe e investiga denúncias de violações, pode determinar aos estados medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis e também pode apresentar casos para outra instituição, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também com sede em San José, os países membros indicam os seus juízes. Recentemente tivemos eleições para a composição da corte e, além disso, como eu mencionei anteriormente, a OEA tem missões de observação eleitoral que cuidam da regularidade dos processos. Então, é uma ampla gama de funções que vale a pena conhecer melhor. No meu caso, eu fui designado comissário para o monitoramento e combate ao antissemitismo numa linha que se segue a de outros governos e instituições internacionais. Então, a Comissão Europeia tem a sua coordenadora, países como Canadá, Argentina e vários países europeus têm os seus comissários, embaixadores, enviados especiais, os nomes variam. E a nossa atuação tem sido no sentido de alertar, procurar providências concretas contra esse verdadeiro, a gente chama de um tsunami de antissemitismo que existe no mundo nos últimos 2 anos, até com vítimas físicas, pessoas foram assassinadas nos Estados Unidos, por exemplo, e mostrando que o antissemitismo não é uma questão exclusivamente um problema das comunidades judaicas, ele é um problema das sociedades nas quais as comunidades judaicas se encontram. Então, é um sinal de que algo não está bem, né? Se você tem manifestações antissemitas, isso pode sim ser uma ameaça concreta para as comunidades judaicas do país e da região, e pode ser também uma ameaça à democracia e aos direitos humanos. Então, essa atuação minha e dos meus colegas vem nesse sentido de procurar mostrar o mal que esse antigo tipo de ódio pode fazer para a vida democrática. Muito bem. Carla,
ainda sobre esse tema, né? Falando sobre a chamada corrupção internacional, né? Seja ela de conservadores de direita, seja ela de retrógrados de esquerda, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que os estados podem melhorar essa questão, podem combater de forma efetiva? Miné, forma efetiva é uma questão a longo prazo, não é? Mas eu acredito que, primeiro, eu coloco muito peso na educação, né? Eu acho que a educação é a base, vem com base moral, vem com base ética, né? Tem a educação que você recebe na sua casa e tem a educação que você recebe na escola. Então, eu acho que a consciência desde pequeno do que é justo, do que é seu e do que é do outro, né, dos princípios básicos de ética, de moral, enfim, o que é moral para você, o que é moral para o outro. Eu acho que a educação é o ponto número um para a gente começar um pensamento a longo prazo. A parte da educação, enfim, a punição também, né? Punição severa. Então, leis fortes, leis que sejam de possível aplicação, que não prescrevam com tanta facilidade, né? Que o crime não prescreva com tanta facilidade. Então, assim, a gente não pode dizer que a corrupção é só de esquerda. Não, a gente sabe que não é, né? Ela é de esquerda, ela é de direita, ela é de extrema direita, extrema esquerda, não tem lado a corrupção, né? Aquele tem um filósofo, pensador espanhol, o Ortega y Gasset, que dizia que o homem é ele e a sua circunstância, não é? Então depende da circunstância em que o homem está vivendo, ele é passível de corrupção. Eu acredito que todo homem seja passível de corrupção, né? O fato é que se ele tem princípios sólidos, se ele tem uma noção de ética, de caráter, de moral, enfim, isso pode trazer dentro do homem o freio, né? Do que é legal, o que é ilegal. Mas, enfim, a resposta é perfeita, né? A gente não tem. Eu acho que são pilares de construção da sociedade. Muito bem, Carla. Felipe, eu vou, antes de passar para você a palavra, eu já vou aproveitar e licitar alguns temas de direito previdenciário, que são também a sua especialidade, sendo que eu te aconselharia a responder, né, na melhor ordem possível todas essas questões. Nós tivemos duas decisões recentes que chamaram a atenção do Supremo Tribunal Federal. A primeira, o STF decidiu que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial, ao mesmo tempo em que o TRF3 concedeu benefício de prestação continuada a um jovem autista imigrante da Venezuela. Dois casos distintos, mas que colocam em debate os limites da previdência e da proteção social. Felipe, o STF decidiu que o STF tomou essa decisão, e eu diria assim: quais são as consequências dessa decisão para os trabalhadores e para a interpretação do regime previdenciário? Essa decisão sobre os guardas municipais, né, na verdade, o STF reafirmou, né, o seu entendimento, né, porque a nossa Constituição ela prevê a aposentadoria e aposentadoria especial, né? O que seria aposentadoria especial? Uma possibilidade de se aposentar com menos tempo de contribuição e com menos idade. Isso para duas categorias: para pessoas com deficiência e para pessoas que exercem atividades de risco, né, com insalubridade, com periculosidade. E quando se fala do regime próprio, né, que vale para os servidores, a gente teve uma reforma em 2019
que ela especificou quais categorias estariam inseridas, né, nesse tipo de aposentadoria especial, em relação aos agentes de segurança pública, tá? E ela definiu claramente que seriam agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais, e fazendo uma referência ao artigo 144 da nossa Constituição Federal, que define quais seriam esses policiais que fazem parte da segurança pública, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a polícia, as polícias militares dos estados, a Polícia Civil, os bombeiros, que estão enquadrados nessa categoria. Já os guardas municipais, né, eles não estão elencados textualmente no artigo 144 da Constituição Federal, mas exerce uma atividade que, em muitos municípios, ela é também de risco, né? Os guardas municipais, eles acabam, não só atuando às vezes como policiamento ostensivo nesses municípios, mas até, inclusive, combatendo a criminalidade. Então, para nós, né, que atua nessa área, é inegável que esses profissionais estão, sujeitos a riscos, né, na sua função, tanto quanto os demais, profissionais da segurança pública. E o próprio STF recentemente tinha decidido que, os guardas municipais faziam parte desse sistema único de segurança pública. Então, não concedê-los a aposentadoria especial, na visão de quem ingressou com essa ação, seria uma contradição à decisão do próprio Supremo. Mas o Supremo foi claro e aplicou o texto literal da Constituição, né, impedindo essa a interpretação que pudesse ampliar a aposentadoria especial para também esses servidores públicos, os guardas municipais. Tá? E esse tema ganha relevância também porque o Supremo tem em mãos para julgar também o tema 1209, que fala dos, seguranças particulares, né, dos vigias, vigilantes, seguranças daqueles que, não são servidores públicos, mas que também atuam na segurança patrimonial e pessoal. E o entendimento que prevalece atualmente é que esses profissionais, eles têm direito à aposentadoria especial. A STJ julgou recentemente um tema, o tema 1031, garantindo a eles, a aposentadoria especial, ou seja, eles podem se aposentar com menos tempo de contribuição e com menos idade. Então, há um risco do Supremo utilizar esse entendimento que vale para os guardas municipais para outros profissionais de segurança também, né? E com isso, reduzir, esses direitos a essas pessoas. Então, essa decisão do Supremo, a gente viu com bastante preocupação, limitando o benefício em relação aos guardas municipais, que são uma categoria que está sujeita a riscos, profissionais e que deveriam ter essa antecipação na sua aposentadoria, assim como acontece com os outros profissionais de segurança pública. A outra decisão, comentando o outro caso, que aí foi julgado pelo Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, que concedeu, o benefício de prestação continuada a um imigrante, imigrante, venezuelano que, tem deficiência, e por isso faz parte do grupo que é protegido por esse benefício assistencial, e também se enquadrava no quesito de, hipossuficiência, é uma pessoa que não tem condições de se manter, por conta própria, nem com a ajuda da sua família se enquadra dentro dos requisitos legais, e concedeu a ele o benefício de prestação continuada. O interessante dessa decisão é que o benefício foi concedido a um imigrante, ou seja, a extensão dos direitos sociais brasileiros, não só para os brasileiros, mas também para aqueles que residem no nosso país. Tá? Esse entendimento do TRF já existe em outros tribunais, já existe jurisprudência semelhante, ampliando, a nossa assistência social aos necessitados. Há também pessoas que nasceram em outros países, mas aqui residem, né? E eu entendo que essa, por outro lado, em comparação à decisão do Supremo, dos guardas municipais, é uma decisão muito boa, né? Uma decisão
que amplia esse benefício assistencial. E vale dizer que o Brasil ele tem na sua própria Constituição uma previsão que trata igualmente estrangeiros e brasileiros. Tá? A gente tem uma lei de imigração que foi aprovada em 2017, que garante direitos a essa população que mora no Brasil, reside no Brasil e consequentemente, tem que ter os direitos assegurados àqueles que estão no nosso território, e é uma decisão bastante impactante no sentido de proteger essa população carente e que vive aqui no Brasil com condição de imigrante. Então, esses comentários que eu diria sobre essas duas decisões. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o tema, até para avançar um pouco, e vamos falar sobre feminicídios no Brasil. O Brasil tem registrado, em média, 4 feminicídios por dia, de acordo com o Mapa de Segurança Pública de 2025. No Distrito Federal, 2 mulheres são mortas por mês, somente em 2025. Campanhas como o Agosto Lilás, que chamam atenção para o problema, mas os números continuam alarmantes. Isso mostra que a violência de gênero exige mais que campanhas pontuais. Hoje eu separei todas as pimentas para Carla, né? Carla, por que que essas campanhas de conscientização ainda não conseguem se traduzir em maior proteção às mulheres? E campanhas essas, como de iniciativa do próprio judiciário, como aquela questão do batom, de um X do batom nas mãos, né? Nós temos uma campanha internacional onde gestos também com a mão também significam um pedido de socorro, né? E aí eu perguntaria o seguinte: que caminhos deveriam ser priorizados para enfrentar esse problema estrutural? Olha, Miné, é um ponto que me agrada o debate, por quê? Você sabe até que eu vou apresentar um tema em um congresso internacional agora em setembro, e eu sou advogada trabalhista e sindical, eu poderia falar de uberização, poderia falar terceirização, poderia falar dos PJs, e eu escolhi exatamente este tema, a desigualdade entre homens, mulheres e outros gêneros. Por quê? Porque apesar do Tratado de Versalhes, direitos humanos e todo o arcabouço legal que a gente tem de lá para cá, a gente ainda não entendeu, a nossa sociedade ainda não entendeu o que é igualdade entre homens e mulheres enfim, outros gêneros, né? A gente ainda trabalha, e vive dentro de uma sociedade imatura nesse aspecto, não é? Infelizmente. Então, nós, como sociedade brasileira, temos um machismo arraigado, né? Um machismo ainda estrutural que precisa ser trabalhado fortemente, né? Nós somos o quinto país no mundo com maior feminicídio, né? O nosso ranking é altíssimo. Então, assim, eu entendo, eu vejo muito, aí eu saio um pouco do campo direito e vou para o campo sociológico, que existe, nós precisamos trabalhar uma cultura que veio lá da época da colonização, da escravidão, né, de subjugamento mesmo, de submissão. Então, lá dos escravos, enfim, e isso ainda é muito, muito, muito imaturo, né? Essa cultura ainda é muito arraigada. Só para você ter uma ideia, aqui eu vou citar um exemplo. Hoje eu abri as redes sociais, aquela professora de português, que hoje virou influencer, a Cíntia Chagas, que ela teve um caso, não de feminicídio, obviamente, né? Mas ela teve um caso de agressão, casou com um deputado federal e foi agredida e trouxe isso a público, enfim, e se divorciou dele e o está processando.
e, inclusive, auxiliou na possibilidade, enfim, no processo de cassação do mandato dele perante ali a Câmara. E hoje ela veio dizer que a Câmara decidiu que ele não será cassado. E aí eu fui nos comentários, a maioria dos comentários, pra você ter uma ideia, Miné, era de mulheres dizendo que não acreditavam nela, que ela era uma, enfim. Ou seja, até as mulheres ainda são machistas. Quem dirá os homens, né? A maioria dos comentários era de mulheres que, pelo menos os que estavam em cima, então os com mais curtida, de mulheres descredibilizando aquela moça que foi agredida, né? Enfim, fez todo esse movimento contra a agressão. Então, a gente vê que existe ainda uma cultura do machismo que até a própria mulher, né, levanta a bandeira. Isso a gente precisa trabalhar. E como eu vejo que a gente tem que trabalhar? Primeiro, volto ao ponto, educação. Então, se eu pudesse apresentar um projeto de lei, eu apresentaria o projeto de lei na educação fundamental, eles terem aulas de direito, direito básico, né? Igualdade. Quanto tempo a igualdade está na nossa Constituição? Não é da Constituição de 1988, é de 1934, acredito, né? Tá lá a igualdade entre homens e mulheres. E por que até hoje a gente não tem? Né? Por que até hoje ainda existe essa cultura de que a mulher pode não ser tão boa quanto o homem? Então, aí é isso, a gente tem que trabalhar a educação. Então, a educação na escola, né? O aluno entender que a mulher e o homem, a mulher não quer ser mais que o homem, não quer ser menos que o homem, ela só quer ser igual, não é isso? Então, e tirar também essa ideia de que as feministas são aquelas mulheres que tiram o sutiã no meio da praça, que não depilam a axila, né? Não, a feminista foi aquela mulher que conquistou inúmeras vantagens, né? Vantagens não, igualdades para a mulher. Ou seja, se hoje nós votamos é por conta das feministas, se nós estudamos, vamos à faculdade, é porque essas conquistas foram encabeçadas pelas feministas. Então, a gente precisa melhorar esses conceitos de sociedade, né? O nosso Brasil, infelizmente, está muito atrasado. Para você ter uma ideia, nós somos o quinto país no ranking de feminicídio e estamos 48 vezes acima do Reino Unido, que é uma sociedade, né, ao meu ver, mais madura. Então é isso, eu acho que é uma cultura que vem lá de trás, da época da escravidão, da época em que realmente fomos muito submissos. Isso trouxe machismo, né? Trouxe a parte frágil da relação em subjugamento e a gente precisa trabalhar para que isso não continue para as nossas gerações. E só para terminar e trazer um pouco para o meu tema do direito, né, que é o que eu vou apresentar lá fora, só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a mulher ainda levaria 70 anos, são dados da OIT, né, que é ligada à ONU, 70 anos para igualar salários de homens e mulheres no mundo. Com a pandemia, isso aumentou para 80 e poucos anos. Então, nem a minha filha, nem a minha neta, né? Talvez a minha neta, no final lá da vida de trabalho, vai receber o mesmo salário que um homem. Então, daí a gente tira que a gente ainda tem muito que trabalhar em igualdade. Não dá para colocar a igualdade como um assunto já resolvido. Então, é isso, Miné. Eu vejo aí uma necessidade de trabalhar a base, trabalhar a criança, né, com o conceito da igualdade. Muito bem, Carla. Eu vou passar para a Lígia também o mesmo tema, acrescentando as seguintes palavras. Nós ainda vivemos numa sociedade misógina, né? E podemos até afirmar que o antigo Código Civil, o de 1916, a mulher era considerada relativamente capaz. Tudo é chorado, tudo é assim conquistado com muita luta, com muita. E eu creio que as mulheres passaram a gozar dos mesmos direitos à medida em que
integrou-se no mercado de trabalho e passou a ter jornada dupla, né? E aí nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, nós tivemos várias outras conquistas, a nossa nova Constituição Federal, e nós temos nas nossas premissas igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? E pessoas de todo e qualquer gênero. Lígia, o que que isso simboliza para que se evite essas questões de feminicídio tão regulares e tão comuns como acontece na sociedade brasileira? Bom, muito obrigada pela pergunta. Miné, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero só fazer um link. Carla, eu vi também, eu não vi nem na página da Cíntia Chagas, eu vi em outro post, e, de novo, os comentários eram todos de mulheres assim, ela é soberba e não sei o quê. Eu fiquei lendo e falei, mas como assim, né? Não poderia mesmo ser caçado, o pobre deputado. Eu fiquei, sem dúvida, não foi no mesmo local que nós tivemos acesso a essa informação. As mulheres Miné, não se acolhem, né? É impressionante essa constatação. vi hoje de manhã e também me chamou a atenção, e não foi na página dela, foi numa outra página. Miné, respondendo, política pública, nós não temos uma política pública de novo, de inclusão, de educação, como já mencionou a Carla, de acolhimento, não tem segurança pública de fato às mulheres, e não tem uma responsabilização dos seus agressores. Enquanto nós não tivermos o conjunto que significa uma boa política pública, nós vamos apenas ter um número cada vez maior de mulheres mortas por dia, ou seja, de 4, quem sabe daqui a um ano, infelizmente, nós vamos ter um número ainda maior. Não adianta a gente ter o agosto lilás, ou seja, ter uma campanha linda durante um único mês. A gravidade dos números demonstra que é fundamental uma política pública séria, uma política pública de verdade. Porque eu vejo que a cada mulher que é morta em caso de feminicídio é uma falha do Estado. E enquanto o Estado continuar falhando por não ter políticas públicas, cada feminicídio, na verdade, é uma sentença condenatória de toda a sociedade brasileira que não está cooperando, que não está cobrando do Estado e simplesmente acha que lembrar da violência contra a mulher um único mês é mais do que suficiente. Nós precisamos de ir muito além do que isso, né? E só uma política pública séria, eu acho que pode diminuir o tempo e pode diminuir o número de feminicídios que só vem aumentando, apesar da Lei Maria da Penha. Muito bem. Eu vou passar o nosso último tema, né? Sobre a CPMI do INSS. Tá? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, instalada para investigar os desvios no INSS, já começa com números impressionantes. 910 requerimentos protocolados aguardando análise. E a expectativa é muito grande. Segundo estimativas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, existe uma expectativa de que se aponte um rombo de 6,3 bilhões em fraudes em benefícios previdenciários. Fernando, essa questão ela é muito séria, né? E poucas pessoas entendem corretamente o papel da CPMI, né? O papel dessas comissões parlamentares de inquérito e no que elas resultam, né? Eu gostaria que você explicasse de uma forma breve qual o papel, o que pode acontecer decorrente disso. Bom, não estou contando nenhuma novidade em que um dos papéis mais importantes do Poder Legislativo é justamente a fiscalização dos atos do Poder Executivo. E as comissões parlamentares de inquérito, sejam mistas, sejam de cada uma das casas, são um dos instrumentos mais
importantes para o desempenho dessa função. Existe na opinião pública, eu acho que não é totalmente justa, uma ideia de que as comissões têm pouca utilidade ou que elas, a frase mais comum quando você ouve uma coisa dessas é que elas terminam em pizza, ou seja, que não tem uma efetividade. O histórico mostra que nem sempre é assim, né? Tem comissões parlamentares de inquérito que foram bastante importantes na história política brasileira, apuraram responsabilidades e serviram como instrumentos para que depois o Ministério Público, enfim, o Poder Judiciário pudesse fazer o seu trabalho de persecução penal. Então, eu acredito que essa comissão, se bem encaminhada, se dirigida com responsabilidade, se não for um instrumento de politização e polarização, poderá sim alcançar bons resultados. Porque, no fundo, você vê, por exemplo, pelo menos o item que propulsou a criação da comissão é essa questão da possibilidade de descontos de aposentados, que acredito que a gente tenha chegado finalmente à conclusão de que se a pessoa quer se associar a qualquer associação ou sindicato ou que faça defesa de interesses coletivos, e a Carla, que é especialista aqui, não sou eu, ela pode fazer isso voluntariamente e vai pagar um boleto, vai fazer o débito na sua conta, não precisa alguém junto com o INSS ou o Ministério, autorizar um desconto que depois a pessoa tem que brigar para ir atrás. Porque não faz nenhum sentido, em termos cívicos, né, que isso aconteça. Então, capaz de, a partir daí, a gente dar um passo importante na revisão dessa sistemática que prejudicou justamente as pessoas mais frágeis, as que dependem, da pensão, da aposentadoria para a sua sobrevivência. Felipe, vou deixar para você a última pergunta relacionada a esse tema, né? Se fala muito em falta de dinheiro na Previdência Social e no eventual próxima reforma, né? O que se pode esperar, no que se refere ao ressarcimento desses prejuízos enormes, não só para a Previdência, como também para os seus respectivos segurados? A gente tem, após descoberta essa fraude, né, a gente tem duas etapas importantes, né? A primeira é devolver para aqueles que perderam, né, com esses descontos indevidos, os valores que foram indevidamente descontados. E uma segunda etapa, que eu acho que é essa que se inicia, a gente já tem o relatório da Polícia Federal, já tem uma investigação pela própria Polícia Federal, mas agora o próprio parlamento, através dessa comissão parlamentar de inquérito, também se inicia nessa função, é investigar os culpados, né? Com relação ao pagamento, o governo federal já apresentou, né, algumas contas e já iniciou, inclusive, o pagamento desse ressarcimento. É claro que ainda tem algumas questões que não foram muito bem resolvidas, né? Como é que se deu esse consentimento das pessoas que tiveram valores descontados, mas naqueles casos mais absurdos, né, esse valor já está sendo devolvido pelo governo federal, tá? A gente, para financiamento da Previdência, né, a gente sempre fala que é um financiamento quadripartite, né? Tem quatro partes envolvidas: tem os empregadores, tem os empregados, tem o governo e tem toda a sociedade. Então, todos nós, de certa forma, contribuímos para esse financiamento da Previdência Social. E para evitar uma futura reforma que ainda aumente mais a idade para aposentadoria, aumente o tempo necessário de contribuição para gozar do benefício, que é algo que no futuro vai ser inevitável, porque a gente tem uma idade que as pessoas estão convivendo cada vez mais, né? Então, recebendo benefícios cedo para a idade que elas vão viver, né? Mas que, por enquanto, parece razoável essa aposentadoria aos 65 anos de idade para os homens e aos 62 anos de idade para as mulheres, né? Então, para prorrogar essa
futura reforma, a gente precisa que o financiamento da Previdência esteja sempre de acordo com as previsões constitucional. O governo precisa contribuir para isso também, tá? E a gente teve, ao longo da história, alguns penduricalhos que faziam com que o dinheiro da Previdência fosse encaminhado para outros destinos, né? E que, infelizmente, prejudicaram o pagamento de benefícios sociais também. Então, é essa a visão que eu tenho. Espero que a comissão, a partir de depoimentos, consiga encontrar os culpados por esse crime gravíssimo contra os aposentados, do nosso país. Muito bem. E nós encerramos aqui mais uma edição do canal INAC. Eu, Francisco Miné, agradeço aos nossos convidados Felipe Balera, Fernando Lotenberg, Carla Blanco Pousada e Lígia Maura Costa pela participação brilhante. E você, ouvinte, pela companhia. Nos acompanhe no canal INAC, no YouTube, e também nos acompanhe pela Rádio 365. Próxima quinta-feira teremos o próximo programa. Um grande abraço a todos.